Dizer sim é fundamental, mas dizer não também. Ser assertivo é posicionar-se e não sentir-se culpado por recusar pedidos ou colocar limites. Isso é uma necessidade para uma vida mais feliz. Sua, mas também na educação dos seus pequenos. Então vamos dizer não ao comodismo e mudar essa dificuldade em dar negativas? Quem nos ajuda nessa é o psicoterapeuta, mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela USP. Olha aqui, que currículo, que é o Léo Freiman. Boa noite, Léo. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigado, muito querido. Estar aqui. Não mais do que eu. Pode ter trazendo um caminhão de beijos. Oh, coisa Todas boa. minhas amigas falam, mas manda um beijão pro bonitão. Obrigado, que faz Léo. a gente ficar feliz toda noite. Isso é que justifica uma carreira, não né, é? Exatamente. Léo, eu tive que fazer esse introito aí porque, por dever de ofício, eu tive que falar a verdade. Só que eu não sei dizer não. E por isso eu quero conversar contigo. Não é uma palavra de bastante força. Uhum. E muita gente parece que aboliu essa palavra, inclusive o idiota aqui, do vocabulário. Porque como é que eu vou dizer na medida certa isso? Me ajuda. E tanta gente está nos vendo agora. O primeiro passo é a gente entender que o não é a negativa de algo, é sim um direcionamento para um caminho. Quando eu coloco um cinto de segurança, se eu pensar que eu estou me restringindo à liberdade, eu vejo aquilo como um sacrifício, uma coisa ruim, uma perda. Tá. Eu fico no mimimi e não faço. Mas quando eu vejo que é um sacro ofício, sim, uma ação sagrada de preservar a vida, eu entendo aquela restrição como um cuidado. Então, quando um pai diz um não para um filho, ele está edificando a educação. Edificar vem de um edifício, de uma formação que vai se construindo. Então, o passo da libertação, Rony, é entender, eu não estou maltratando meu filho, eu estou cuidando dele. Esse é o ponto. Porque, olha, sim para tudo, acaba você fazendo coisa que você não quer fazer. Eu estou, inclusive, me colocando nessa situação. Existe um treino para que as pessoas possam... Eu vou te incomodar. Consigam dizer não com mais facilidade? Com certeza. A gente primeiro precisa entender o que está por trás desse sim absoluto, né? Muitas vezes o pai, a mãe, a avô, a avó, às vezes até professor na escola, diz um monte de sim porque é mais cômodo, aparentemente. É aquele auto-engano. Eu estou com uma cárie do lado direito da boca, mastigo com o lado esquerdo. E a gente fica se enganando. Para o filho não ficar com a birra, para a filha não ficar perturbando, eu deixo. Tanto é que muitas vezes você deve ouvir isso. As crianças de hoje não têm limite. A gente não ouve isso muito? Sim. Pois quem não tem limite hoje são os pais. Sem dúvida. Por quê? Porque o pai quer trabalhar, fazer MBA, na cabala, terapia, ginástica, ser não sei o que, pertencer a 8 grupos no Facebook, LinkedIn, fazer o taekwondo, ainda meditar. E aí chega em casa, educar dá trabalho. Só que o que se esquece é que não educar vai dar muito mais. Mas essa coisa personalista, que me parece que tem uma carga de egoísmo muito grande, isso não é legal. Porque a educação de um filho, eu sei porque eu já te falei em off que eu fui pai com guarda de filho, eu fui mãe. E eu acho que a educação consiste, dentre muitas outras coisas, em você dizer sim e não. Exato. Quantas vezes falei não para filho? Perfeito. Porque os pais de hoje, eu acho que têm medo de dizer não. Isso. Seria isso, não? Isso. Se antigamente, né, a gente queria ser como os nossos pais, hoje os nossos pais querem ser como os filhos. Porque é essa inversão que está destruindo tudo. O pai quer ser como o filho. Teve uma pesquisa da Viacom que 83% dos pais, Rony, olha isso, se consideram os melhores amigos dos filhos. E aí na hora que eu sou o pai brother, o pai legal, o pai amiguinho, a mãe bacana, eu sou uma igual, eu estou deixando um filho órfão de pai vivo. A criança está num desespero. Quando ela é frustrada, ela fica tirana, ela grita, xinga, coloca coisa no chão, fala palavrões para a mãe que você não ousaria nem pensar para o teu pai. Por quê? Porque ela foi viciada em ser atendida. É um vício. E aí, cada vez mais, eu me contento com pouco. Entendi. E aí, o que acontece? Eu vou sendo frustrado cada vez menos, espero do mundo cada vez mais e enlouqueço quando alguém me diz um não. Então, é uma ilusão que uma educação pautada na permissividade, no sim, vai ajudar a vida do meu filho. Eu vou fazer um filho infeliz, dependente, revoltado, entristecido e, sabe o que é pior? Sem pai,
sem projeto, sem ambição, sem interesse. Léo, eu vou dizer uma coisa, não é nem um pouco desarrazoado o que você está falando. Eu tenho essa experiência vivencial. E eu sinto que é exatamente isso. Quer dizer, eu não sou nenhum psicoterapeuta nem nada. Você tem a experiência da vida, Rony? Você tem uma família formada? Eu tenho, sei lá, o experimento vivencial mesmo, sim. Né? E é isso aí que você falou. É exatamente isso. Onde é que fica a autoridade? Então, é a gente parar de ficar buscando, sabe, Rony, o caminho do fácil, o caminho do atalho. A gente está com uma geração de pais hoje, bananas, sabe, que se humilham, que se endividam, para quê? Eu vejo isso no meu consultório. O pai às vezes quer comprar uma camisa nova, não tem. Mas aí filha tem o iPhone 6, a outra filha vai para academia de não sei quantos R$1.000, a outra faz não sei o que lá, não sei o que lá. Outro dia no consultório o pai falou assim, mas eu não sei como é que eu faço, que minha filha não sai do videogame, não sai do WhatsApp 2 da manhã, e aí eu acho que está com distúrbio de atenção. Está com distúrbio de pai. Porque aí eu perguntei para ele, o que o teu pai fazia para você desligar o videogame? Você também jogou Atari, telejogo? Sim, Atari, eu era mais pobre, eu tinha telejogo, mas eu já tinha videogame, já tinha as coisas, gibi que fosse. Eu também não queria desligar o videogame. O que teu pai fazia? O que meu pai fazia? Colocava a mão lá no batente, falava, Leonardo, eu desligava. Acabou. E se eu não desligava, ele não tinha medo de ser homem, de ser adulto, de ser um líder e falar assim, tirou, e um mês para conquistar de novo. Por isso que você virou gente. Por isso que eu virei gente, porque teve um pai que não vivia em campanha eleitoral. O pai e a mãe têm que se livrar dessa culpa maluca que está enlouquecendo as crianças. As crianças estão hoje mais deprimidas, mais ansiosas, mais tristes, menos dedicadas ao estudo e mais, sabe o quê? Com medo da vida. 900 mil, Rony, 900 mil jovens entram numa faculdade qualquer na hora do vestibular e desistem. Sabe por quê? Porque o menino quer uma faculdade A, só que para não se frustrar ele vai no mais fácil. Ele quer a carreira A, mas aí não dá para tirar essa nota no Enem, para não ficar mais um ano. O que ele faz? Eu entro na nota que dá. E aí é um jovem sem projeto, sem ambição e sem interesse, porque foi mimado, foi educado a não buscar, não criou musculatura. E você usou a palavra certa, é treino. O cérebro se desenvolve por treino. Você sabia que 3 meses jogando malabarismo, a córtex, a parte do cérebro motora, desenvolve e fica mais gordinha. Hoje a neurociência mostra, Rony, que tudo que a gente faz no cérebro vai criando conexões mais gordinhas, mais complexas. Então, tudo é treino. E o mais bonito, aquela ideia antiga que a gente perde neurônios, isso também já caiu por terra. A gente não perde neurônios, isso é bobagem. A gente, o que acontece? Por um padrão de uma sociedade que hipervaloriza o novo, o consumismo, coloca os idosos, que são a sede da sabedoria da sociedade, de escanteio, criando uma ideia de que o novo que é bom. E as pessoas com 60, 70 anos, quando estão começando a entender da vida, são tiradas de cena. Isso é uma loucura social. E você, quando falou... É um problema cultural nosso, ocidental, porque exatamente. No Oriente o processo é inverso. É outro. Então você, quando estava falando da tua família, você gesticulou aqui. Nós temos, Rony, 5 cérebros. 5. Um está aqui, o outro está aqui no peito. Tanto que quando a gente está do lado de alguém ou de uma situação ruim, a gente fala, ai, tô mal. A gente tem um outro cérebro no intestino. É um outro cérebro, sabia disso? O Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, no livro Foco, ele fala disso. Tanto que quando você está muito tenso ou muito animado, você vai muito no banheiro ou não vai no banheiro. Verdade. Você tem um outro cérebro no fígado que vai fazer com que você fique animado ou não. Você tem um outro cérebro no coração. Tanto que você senta do lado de algumas pessoas, em 3 minutos você está todo feliz. Ou do lado de outras, em 2 minutos você já está triste. Então nós temos 5 cérebros. Sabe qual é o 5º? Genitais. Olha que linda é a natureza humana. Cérebro. Por isso que a gente fala, nossa, que tesão. Ou, nossa, isso é broxante. A gente usa até, estou enfesado, né? Estou cheio de fezes, né? Essa pessoa me deixou sem ar. Ou a menina, quando está apaixonada, fala, ai, estou animada, aquele cara veio. Então, se o pai e a mãe, Rony, dedicassem 1 minuto do dia, antes de dormir, para sentar na cama, como é que foi meu dia, como é que está minha família? 1 minuto. 1 minuto. Isso é fundamental. Para se centrar e escutar, porque a gente tem uma sabedoria natural.
Sabe, às vezes é menos terapia, menos livro, menos curso, menos coisa complicada, é voltar no instinto. Porque todo pai, toda mãe sabe quando está perdendo o filho, está escorrendo, quando a família não está rolando, quando o casamento está indo embora. Só que é tanto apelo para olhar para fora, para consumir, para ficar num monte de papéis que não são nossos, não são autênticos, não preenchem. Tanta busca por status que a gente esquece de olhar a nossa natureza. É verdade. Agora, muitas vezes, eu estou falando muito de mim, até porque vivi. Muitas vezes, quando eu dizia, isso não. Quando eu estava um pouquinho maior, eu dizia assim, por quê, pai? E essa explicação eu tinha que dar, que eu tinha que ser racional e não nem um pouco emocional. Era correto o que eu fazia? Ou não? Algumas questões, sim. O que eu não gosto é do sempre ou do nunca. Né? Em educação, melhor do que o sim ou não é devolver para o filho. Por que você acha? Reflita sobre isso. Como você vai resolver isso? Qual era o nosso combinado? Porque aí você vai treinando a criança com uma autonomia, para ela chegar nas suas respostas. Qual era o nosso combinado? Era meu bordão. Né? Porque tem um combinado. Que a gente combinou. Eu sempre falei, o que é combinado não é caro. Isso. Quer formar um cidadão? Liberdades e responsabilidades andam juntas. Claro, liberdade demais é o folgado, claro. Responsabilidade demais é o alienado. Então, tem horas, Roni, também, vamos falar a verdade, que é um não porque é um não. Acabou. Acabou, é um não. Por quê? Porque não. Por exemplo, o filho vai querer comprar uma coisa agora de Natal. O pai tem que se dar o direito de falar, primeiro, eu posso comprar, eu quero comprar, é a hora, o filho merece, e mais, eu quero comprar, porque sabe o que o pai tem que dar para um filho e uma mãe? Afeto, segurança, uma escola e alimento. O resto é privilégio. Privilégio se conquista. E muitos pais trocam a presença, que hoje não existe, pelo presente. Isso é um engano. Essa bobagem que, o tempo de qualidade, isso é mentira. Isso é uma mentira. Filho vai confiar no pai que confiou na relação. Confiar vem de fio. Teceu um fio, teceu uma condução, teceu um significado, que na prática diz, você é importante para mim. É quem monta uma árvore junto, vai fazer a ceia, pode comprar uma cozinha junto, pode lavar um carro, aprende, olha a oportunidade que a gente tem. Eu não errei, então, eu não errei, Léo, fico contente. Não, mas porque você tem a sabedoria natural e você tem a escola da vida, Roni. E você, assim como eu, ainda tivemos a sorte de ter pai e mãe que eram homens, eram mulheres e não viviam para agradar o filho. Não tem que ficar agradando o filho. Tem que educar um filho. O agradar ou não é de como ele lida com a vida. Tanto que tem gente que tem uma vida maravilhosa, é infeliz. Tem gente que tem uma vida super difícil e é hiper feliz. A felicidade está no meu olhar. É isso. Meu pai me disse uma vez o seguinte, essas coisas todas que eventualmente você sonha, elas são conquistáveis. Isso. Conquiste. Isso. Falou isso a vida inteira. É isso. Por exemplo, agora a gente está no verão, São Paulo, não tem água. De repente, em vez de mandar lavar o carro num lugar que não é para lavar porque não tem poço, pega meio balde. Vai lavar o carro junto com o filho, porque quando é que o filho vai conversar? A hora que você está descascando laranja junto. Sabe quando eu lembro do meu pai? Claro. Quando a gente ficava descascando laranja junto, quando ia levar o cachorro passear, quando ia lavar o carro, quando a gente andava fazer a feira junto e ele ficava lá batendo papo com o feirante, me ensinando a negociar. O que você lembra dos seus pais? Os momentos, as experiências, claro, os presentes. Claro. Vale nada. E hoje os pais estão perdendo, inclusive, esse posto. Exato. De pais, né? Exato. Então, sei lá, a autoridade vai embora, como eu te falei. É, porque a vida do adulto hoje está muito chata. Tá? Muita gente não gosta de trabalhar onde trabalha. Acreditou-se nessa ideia de que a gente pode tudo. Né? O Facebook, as redes sociais nos trouxeram a ilusão de que a gente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a felicidade é sempre comparativa. Tanto que tem aquela brincadeira, né, do cara que queria um aumento, foi lá pro chefe, falou, chefe, dá para ter aumento? Não. Semana seguinte, dá para ter aumento? Não. Na outra semana, dá para ter aumento? Não. Aí na quinta semana eu falei, chefe, dá para ter aumento? Não. Então dá para diminuir o salário do meu colega? Porque felicidade é comparativa. Claro. E aí, nas redes sociais, todo mundo vê só alegria, gente bonita, maquiada, maravilhosa. A felicidade comparativa fica menor. O adulto está solitário, o adulto está sem amigos, o adulto está frustrado, via de regra não trabalha no que gosta. Fica com inveja do filho. E é fácil comprar a amizade do filho.
Você paga, você deixa, você libera, Correto. você fica com a ilusão do teu amiguinho. Aí esse menino fica órfão de pai vivo. Sabe quem ganha com isso? Ninguém. Sociedade perde, família perde. Quem vai pagar as consequências é a sociedade. Porque a gente tem que ter essa noção de que você está criando um filho que vai impactar a vida. Se o teu filho cresce com saúde mental, se o teu filho cresce com valores, com dignidade, escolhe uma profissão com brilho no olho, não para ganhar. Quantas vezes a gente não vê, né, no próprio consultório, o menino vem escolher a profissão, eu queria fazer tal faculdade porque dá para tirar uns 3 mil. Profissão não é para tirar, profissão é para doar, profissão é para trazer para o mundo um serviço. Vê se você vem aqui contando, bom, hoje nesta hora eu ganhei enquanto não existe. Só que isso é ensinado em casa, nas pequenas situações, a ver que a felicidade não está na mão de quem recebe, isso é sorte. A felicidade está na mão de quem doa. A história do seu livro, por exemplo, nós estávamos falando em off, eu até confessei que foi uma fase bastante difícil para mim, acompanhar a adolescência lá do meu casal. E essa história de ser, quer dizer, os adolescentes que já são, sei lá, brothers, né, dos pais, você não vai ter como impor limite numa hora dessa. Exato. É muito difícil. Outro dia eu vi uma menina no consultório, acho que 14, 15, ela falou assim, minha mãe agora resolveu pagar de mãe, resolveu do nada. Quer dizer, muitas vezes a distância de anos, a mãe vai numa palestra, lê um livro, vê um programa como o nosso, acorda, né, cai a ficha, como a gente fala, a mãe percebe, tem que mudar. E aí tem que entender, você não vai construir um tecido de confiança da noite para o dia, não. Vai ter que insistir. E infelizmente, às vezes é irreversível. Por isso que eu falo sempre, em educação, tudo que é difícil fazer, vai ser mais difícil se não fizer. Não tem como terceirizar, não tem como delegar. E a maior autoridade de um pai ou de uma mãe é amor. Se o filho não sente que o pai ama, se importa, porque você pode estar trabalhando, hoje não tem quem está tão ocupado que não pode 1 minuto no banheiro e passar uma mensagem, filha, boa sorte no balé, estou torcendo, filho, estou te ligando, porque hoje você tem um jogo, e eu posso ter certeza, estou aqui na reunião, meu coração está aí, mas eu chego, meu filho está dormindo, acorda o menino, melhor que ele perca 1 hora de sono e ganhe um abraço do pai, acorda meia hora mais cedo, toma um café junto, precisa construir laço. Sem laço, a vida vira um nó. O cara é maravilhoso. Léo, eu adorei você, Léo. Que bom, fico feliz. Parece que comungamos das mesmas coisas, viu? Mas eu fico assistindo teu programa e eu falo, como é raro a gente ver hoje. Você sabe, você tem um papel de inspiração, de liderança. A televisão hoje é a grande escola do brasileiro. E você, eu estava falando, você é um refresco hoje na televisão, porque a gente olha, a gente vê um homem seguro, calmo, que fala de família, que fala da sua mulher, que fala de amor e que tem o eixo em si, nunca se colocando como perfeito, mas sem medo de assumir dúvidas e dilemas. Isso é ser um homem, né? É ser inteiro. Esta é a integridade que o pai e que a mãe, né, Rony, precisam reconstruir. Não precisa ser um pai perfeito que vai deixar tudo, mas também não precisa ser omisso e distante, porque eu estou com dificuldade. Tem uma história da Cabala que fala assim, diante das dificuldades, a gente não tem que pensar o que a gente quer da vida, a gente tem que pensar o que a vida quer de nós. Então, se a família está desandando, é como um arco e flecha, eu puxo para o meu coração, o que a vida quer de mim? Não é o meu filho não me ouve, não é minha esposa está dizendo, é o meu filho não me ouve. O que eu preciso fazer de diferente para que as setas da minha vida toquem no alvo, que é paz, serenidade, orgulho, para dormir bem. Muito legal. Vamos mostrar a capa do livro do Léo? Eu sei, olha ali, ó. Meu filho. A adolescência, e olha, o Léo falou comigo que eu tenho um de 27 anos, ele disse, já está no fim da adolescência, porque hoje o adolescente vai até aproximadamente 35 a 40 para os homens e 30 a 35 para as mulheres em média. É quando o lado da frente do cérebro, que toma decisões racionais, e o lado de trás, sede das emoções, eles se integram e a gente tem algum equilíbrio. Dinâmico, mas algum equilíbrio. Eu quero agradecer muito a presença deste psicoterapeuta, mestre em psicologia educacional, desenvolvimento humano pela USP, olha que coisa impecável, que é o Léo Freiman, que também é comentarista de um programa que eu ouço,
e gosto, que é o Morning Show lá da Jovem Pan. Ah, que legal. Obrigado, viu, querido? Foi uma honra. A minha, poxa vida, adorei. Eu também. Obrigado, Léo. Volte sempre. Estou à disposição, é só chamar que eu venho com alegria. Vou chamar. Oba! Tá bom.